Hermínia comenta que está triste ao ver Fabiana chorando e se pergunta o que aconteceu. Lalo chega dizendo que Genaro avisou que vai dormir na casa deles. Genaro aparece dizendo que foi expulso da abandonada e que Luiz Fernando quer vê-lo preso pelos títulos falsos. Luiz Fernando elogia a sala do centro social, dizendo que é modesta, mas funcionará bem. Chiara responde que é o que ela tem, já que o centro está sob responsabilidade dela e de Pilar. Luiz diz que não há problema e agradece. Chiara chama Silvia e pede que ela reúna muitas crianças doentes para que Luiz Fernando passe mais tempo no centro do que em casa. Mercedes fica feliz ao ver que Luiz retomou a medicina e diz que finalmente ele percebeu quem Domênica realmente é. Em seguida, pergunta como está o processo. Luiz responde que, se a dúvida é quando Domênica será presa, isso deve acontecer em breve. Mercedes chama Roque e pede que ele avise aos trabalhadores que Luiz Fernando atenderá no Centro Social de Santa Teresa. Ernesto diz a Branca que, quando ela ligou, ele estava na capital e não pôde atender. Branca responde que eram assuntos legais, mas que Roberto já resolveu, e volta ao trabalho. Nicole comenta que não consegue deixar de pensar no dia em que Maxi disse que foi ameaçado e abandonou Domênica para salvar a vida dela. Domênica responde que não quer nem cogitar que se enganou com ele, pois já tem problemas demais, e relembra que Luiz Fernando a advertiu que a polícia pode prendê-la, o que a deixa com muito medo. Nicole tenta tranquilizá-la, dizendo que ela é inocente e que não permitirá que algo aconteça, além de não deixá-la ir falar com Luiz Fernando. Domênica diz que não quer dar o gosto a ele de vê-la chorando e afirma que todas as desconfianças dele doem mais do que a traição de Maxi. Branca comenta com Ernesto que ela e Roberto estão se conhecendo melhor e diz que há homens que se atrevem e outros que não. Ernesto a beija. Branca pergunta por que ele fez aquilo, e ele responde que resolveu se atrever. Ela diz que depois conversam, pois precisa trabalhar. Branca vai até a sala e encontra Cosme sem vida, ficando assustada. No cafofo de Maxi, ele procura o colar Maia que perdeu. Chiara diz que aquilo não importa e que ele está com a situação a seu favor para ficar com Domênica, agora que Luiz Fernando quer colocar lá na cadeia. Branca vai até Fabiana, que começa a enrolar com várias possibilidades, até que Branca afirma que Cosme atirou em si mesmo e está morto. Fabiana desmaia. Genaro comenta que foi demitido por Domênica, mas que Osvaldo continua na fazenda observando tudo. Gabriel diz que não quer Osvaldo por perto e afirma que seus filhos são sagrados. Roberto comunica a Luiz Fernando e Mercedes que a ordem de apreensão foi aceita e que Domênica será presa. Mercedes diz a Luiz que ele fez o certo. Ernesto liga para Roberto, que atende e coloca no viva voz. Ernesto informa que já encontraram o culpado pela falsificação. Foi Cosme. Chiara pergunta a Pilar por que os sinos estão tocando. Pilar diz que não sabe, mas quer saber por que Chiara não contou que Luiz Fernando esteve lá. Chiara responde que ele será o novo médico do centro social e pergunta se há algum problema. Pilar diz que o problema foi ela ter insistido, já que, pelo que sabia, ele não queria ficar perto dela. Chiara responde que Luiz aceitou sem problema. Diana comenta com Mercedes que fica feliz por Luiz voltar a exercer a medicina, mas questiona o local e a companhia, chamando Chiara de hipócrita. Mercedes pede que ela não julgue a única pessoa de quem gosta em Santa Teresa. Domênica pede aos empregados que encontrem o touro, pois pode ser perigoso. Maxi chega avisando que vão prender Domênica e diz que eles precisam fugir o quanto antes. Ernesto comenta que encontraram Cosme pela manhã e tudo indica que ele tirou a própria vida. Luiz Fernando diz que é arriscado afirmar isso sem uma autópsia. Fabiana chora desesperada e um policial chega informando que Cosme vinha bebendo muito, mostrando a arma usada e uma carta. Domênica diz que não vai fugir, pois aprendeu que fugir só demonstra culpa. Ela pede que Max esqueça essa ideia e afirma que há algo em que ele pode ajudá-la. Ele pergunta o quê e ela responde que ele não se torne mais um problema. Mercedes chega à fazenda abandonada. Roberto lê a carta supostamente deixada por Cosme, na qual ele assume a falsificação dos títulos e também a sabotagem da plantação de Luiz, alegando que fez isso para comprar as duas fazendas por um preço baixo. Fabiana diz que, com muita dor no coração, vai esclarecer tudo e pede que chamem Domênica e Genaro.
Nicole chega avisando que os policiais chegaram com uma ordem de apreensão para levar Domênica. Maxi intervém, dizendo que não a levarão. Domênica sai, lê a ordem e, mesmo assim, os policiais a prendem. Mercedes assiste a tudo e afirma que, finalmente, Domênica pagará por tudo. Nicole rebate dizendo que, se Domênica pagar por algo que não fez, ela fará Mercedes pagar pelo que merece, avançando contra ela, mas é impedida por Pilar. Luiz Fernando chega, e Domênica diz que o filho não poderia perder a chance de ver a obra. Luiz desce do carro e declara que Domênica é inocente. Ernesto explica que o culpado foi Cosme, que deixou uma carta antes de tirar a própria vida. Simão leva uma bebida para Prudêncio, dizendo que conhece bem os gostos do sogro, e revela que está com Adelaide. Prudêncio se irrita e vai procurar Adelaide. Os policiais soltam Domênica. Ela pergunta a Luiz Fernando se agora ele acredita nela e diz que até a mãe dele foi ver, lá se afundar por ele não saber defender. Lá, Maxi tenta intervir, mas Luiz o repreende, mandando que não se meta entre eles. Domênica afirma que não existe mais eles e que foi decisão dele humilhá-la de todas as formas possíveis. Ela ainda pede que ele não se meta com Maxi, que foi ajudá-la. Luiz pede perdão, mas Domênica manda que ele vá embora com a mãe e diz que da próxima vez Mercedes escolhe uma mulher de confiança para ele. Em seguida, se retira. Pilar impede a entrada de Maxi na casa. Prudêncio pergunta a Adelaide por que ela não contou que estava com Simão. Ela responde que é algo recente. Depois de ser duro, Prudêncio acaba aceitando a relação e os abençoa. No velório de Cosme, Fabiana faz o papel de boa samaritana e chora intensamente. Genaro chega ao velório. Domênica comenta que o que mais a preocupa é que Maxi se importou com ela, enquanto Luiz Fernando tratava de condená-la. Pilar pede que Chiara conte a Domênica a decisão que tomou sobre o centro social. Gabriel escuta a conversa entre Fabiana e Genaro. Uma fofoqueira comenta o ocorrido com Fabiana e diz que, apesar de tudo, ela será a nova prefeita. E vai embora. Fabiana fica pensativa por um momento. Depois retoma o personagem e volta a chorar. Domênica diz que não se importa com a presença de Luiz no centro social, desde que ele atenda as pessoas, e se retira, dizendo que fará uma videochamada com as crianças do orfanato. André pergunta quão próxima é a relação de Chiara com a família Gimenez, e ela responde que todos sabem que é próxima de Mercedes e que não é segredo que Luiz Fernando já chegou a interessá-la. Genaro ameaça Gabriel e Osvaldo chega lamentando a morte de Cosme. Genaro o abraça para provocar Gabriel. Pedro avisa Diana e Adelaide que há um touro solto por ali. Apesar de tudo, Mercedes continua com a mesma visão sobre Domênica e afirma que Maxi já está tentando convencer-la a voltar com ele. Luiz Fernando responde que também vai convencer-la a reatar, pois não pensa em perder-la por nada no mundo. Mercedes rebate dizendo que Domênica já deixou claro que não o perdoará, não por ele ter duvidado dela, mas por causa de Maxi. Adelaide pergunta a Pedro se ele não pensa em voltar com Neide. Ele questiona o motivo da pergunta e se ela quer que ele volte a dar em cima dela. Nesse momento, Simão chega com flores para Adelaide, dizendo que agora eles estão juntos e que Prudêncio aceitou a relação. Pedro dá os parabéns e se retira, visivelmente triste. Pilar adverte Chiara por ter sido impertinente na casa de Domênica e diz esperar que ela não esteja planejando nada com Luiz Fernando, pois acredita que ele e Domênica vão voltar. Chiara reclama que Pilar está defendendo Domênica novamente e diz para a mãe não se preocupar, pois a pessoa certa ainda chegará para ela e, quando isso acontecer, espera receber o mesmo apoio que Domênica recebe. Maxi pergunta a Nicole se ela já acredita nele. Nicole responde que ele quase conseguiu convencê-la, mas que não é ela quem precisa perdoá-lo. Maxi então pede ajuda para reconquistar Domênica, e Nicole responde que não manda no coração dela. Luiz Fernando aparece com malas, e Mercedes pergunta para onde ele vai. Ele responde que irá para qualquer lugar onde não precise ver o rosto dela. Mercedes questiona se ele vai deixar a fazenda daquela forma, e ele diz que dará um jeito, mas deixa claro que não podem mais viver sob o mesmo teto. Domênica comenta que está saindo para resolver algumas coisas com o Dr. Gimenez.
André pede que ela não invente desculpas para procurar Luiz Fernando. Luiz chega com um aparelho, e Chiara pergunta se as roupas na mala ele pretende doar. Ele responde que a mala é dele e que saiu de casa, pois pretende insistir na relação com Domênica e não quer piorar ainda mais a situação com Mercedes. Diz também que vai procurar um lugar para ficar. Chiara afirma que isso não é problema e sugere que ele fique no centro social. Maxi agradece a conversa com Nicole e diz que se arrepende de muitas coisas que fez, mas que tem certeza de uma coisa: vai amar Domênica pelo resto da vida. Domênica observa tudo de dentro do carro, enquanto Nicole se despede, dizendo que precisa seguir outro caminho para ir até Espelho da Lua. De repente, o touro aparece e Nicole se desespera. Domênica desce do carro e pede que ela tenha cuidado. Nicole começa a correr e Maxi grita para que ela não corra. Nicole consegue chegar até Domênica e a abraça. Com isso, o touro fica apenas com Maxi como alvo. Maxi é arremessado e cai com força no chão. Domênica começa a atirar para o alto para espantar o touro, que acaba fugindo. Nicole e Domênica correm até Maxi, e Nicole diz que ele morreu para salvá-la. Nesse momento, Maxi abre os olhos. Chiara diz a Luiz Fernando que ele pode ficar ali no centro social, mas ele recusa, afirmando que não é o correto. Chiara insiste, fala das vantagens e pergunta se ele se incomoda com a presença dela. Luiz responde que não, e que se Pilar concordar, ele aceita ficar. Chiara comemora e o abraça. Em seguida, pede a Neide que arrume o quarto, pois Luiz será o novo hóspede. Luiz esclarece que será apenas até encontrar outro lugar. Domênica e Nicole ajudam Maxi a se levantar, e Domênica diz que vai levar Lu para a fazenda. Mercedes se irrita com o chá que Diana leva para ela, dizendo que parece as porcarias que Prudêncio preparava. Diana pede que ela não desconte a raiva nela e diz que, agora que Domênica foi declarada inocente, é a oportunidade perfeita para se reconciliar com o filho, e não para piorar a situação. Mercedes ameaça que, se Diana disser mais uma palavra, esquecerá todos os anos de serviço dela e a colocará para fora. Diana pede desculpas, mas lembra que isso não muda o fato de Mercedes ter feito negócios com Maxi. Mercedes manda que ela se retire. Domênica e Nicole chegam com Maxi ferido na fazenda e pedem para Pedro e outro empregado levar Lu ao quarto. Domênica abraça Nicole e diz que não saberia o que fazer se a perdesse. Nicole responde que Deus não quis que ela fosse embora e, por isso, mandou Maxi para salvá-la. Branca chega ao velório de Cosme chorando, deixa flores no caixão e pede perdão. Hermínia pergunta o motivo das desculpas. E Branca diz que foi muito rebelde com ele em vida e que ele não merecia morrer. Hermínia comenta que ela tá assim por ter sido a primeira a encontrar Lu desvivido. Maria consola Branca. Domênica agradece a Maxi por ter salvado a vida de Nicole. Ele responde que sabe o quanto é o que é importante para ela e diz que se ainda está vivo é porque tem assuntos pendentes. Ele se aproxima de Domênica. André entra no quarto dizendo que já soube do ocorrido e vê Domênica e Maxi na cama. Domênica explica que estava agradecendo e André também agradece a ele. Pedro comenta que Maxi não é nenhuma pomba branca. Nicole rebate dizendo que ele ainda não aceita que as pessoas podem mudar e por isso não consegue perdoar Prudêncio. Pedro corta o assunto e Nicole pergunta sobre o que ele quer falar. Pedro comenta sobre os problemas com Neide e diz que acabou perdendo até Adelaide. Pilar fica furiosa com Chiara ao saber que ela pediu para Luiz Fernando ficar no centro social. Chiara responde que isso é conveniente para todos, pois terão um doutor lá e ele só ficará até encontrar outro lugar. Pilar diz que não acredita nisso e afirma que ela só quer se aproximar dele. Nesse momento, Luiz chega e escuta tudo. Chiara disfarça, dizendo que estavam justamente falando dele, o convidado estrela. Luiz fala para Pilar que espera não causar problemas e ela se retira. Luiz comenta com Chiara que não viu Pilar feliz e pergunta se ela realmente aceitou bem a ideia de ele ficar. Chiara diz que sim, mas que ela ficou incomodada por ele ter denunciado Domênica. Maxi agradece a comida de Nicole, dizendo que ela tem o melhor tempero do mundo. Ao tentar se levantar, ele acaba ficando muito próximo de Domênica, que corta a situação rapidamente e diz que precisa sair. André diz a Domênica que ficou preocupado com o que viu entre ela e Maxi quando entrou no quarto.
Ela responde que estava apenas sendo agradecida. André rebate, dizendo que não parecia apenas agradecimento e que ela deve ter clareza dos sentimentos dela. Domênica afirma que tem isso muito claro. André diz que não sabe se Maxi é bom ou mal e que uma atitude não apaga tudo o que ele fez, além de lembrar que amor e gratidão não são a mesma coisa. Roberto comenta com Luiz que lamenta ele ter saído da fazenda por causa da relação insustentável com Mercedes e pergunta onde ele vai ficar. Luiz responde que será no centro social de Chiara. Ernesto escuta a conversa. Após desligar, Roberto diz a Ernesto que Luiz não tem interesse em Chiara e que só ama Domênica, assim como ele ama Bran. Ernesto responde que amar alguém não significa ser correspondido, como aconteceu com Chiara, mas que agora sente que será correspondido. Roberto pergunta por quem, afirmando que não será Branca, e Ernesto ri. O juiz chega informando que as denúncias contra Domênica foram retiradas. Osvaldo chega ao velório de Cosme, pede desculpas pelo atraso e explica que um touro se soltou na abandonada. Gabriel diz que espera que seja verdade. Osvaldo comenta que está feliz por as acusações contra Genaro serem falsas. Gabriel afirma que não se importa que ele trabalhe com Domênica Monteiro, mas não quer vê-lo perto de Genaro. Osvaldo rebate, dizendo que Genaro está ensinando coisas que Gabriel nunca ensinou. Gabriel responde que ele não sabe do que Genaro é capaz e diz que está dando uma ordem. Osvaldo provoca, dizendo que talvez ele tenha medo de que descubram tudo o que deve a Genaro. Mercedes fala com Chiara e a incentiva a aproveitar que está sob o mesmo teto que Luiz para seduzi-lo e fazê-lo esquecer Domênica. Chiara agradece o apoio e desliga. Diana pergunta a Mercedes se ela recebeu boas notícias e ela responde que sim, dizendo que o filho estará com a melhor companhia do mundo. Pilar relembra todas as vezes que Chiara disse que não sentia mais interesse por Luiz Fernando e, sozinha, conclui que ela mentiu. Se questiona por que a filha está se envolvendo com outra pessoa e pega o colar de Maxi, que encontrou na cama dela. Maxi diz que, assim que melhorar, irá embora. André pede que ele fique tranquilo, pois ninguém está o expulsando, mas deixa claro que mentiras e segredos foram o que o fizeram perder a relação com sua filhada, e que o destino está dando uma chance de corrigir isso. Maxi afirma que ama Domênica com toda a alma e que fará de tudo para reconquistá-la. Domênica chega a Espelho da Lua e pergunta por Luiz. Diana responde que ele não está e aconselha que ela vá embora, pois Mercedes e Luiz voltaram a discutir por causa dela. Nesse momento, Mercedes aparece perguntando o que ela está fazendo ali. Domênica responde que veio procurar o filho dela. Mercedes diz que ele foi embora por culpa dela. Domênica sorri. E Mercedes questiona se ela está feliz com isso. Domênica responde que sim, e Mercedes mete a mão na cara dela. Osvaldo diz a Gabriel que tudo que ele tem é graças a Genaro. Gabriel responde que Genaro é perigoso e que ele não deveria ter feito negócios com ele. Osvaldo rebate, dizendo que já é tarde demais e que quer o próprio dinheiro, não ser um Zé Ninguém como o pai, que finge ser milionário. Gabriel pede respeito, mas Osvaldo diz que preferia ser filho de Genaro. Domênica, respeitando o Instituto do Idoso, não revida o tapa na velha coroca e esfrega na cara dela que falta humildade nela para pedir desculpas ao próprio filho. Mercedes responde que prefere perder o filho a vê-lo, ao lado de Domênica. Ela rebate dizendo que não precisa de homem nenhum, muito menos de um que vive à sombra da mãe, e se retira. Diana concorda com Domênica e afirma que o amor cura tudo. Mercedes, por sua vez, diz que quer ver a reação de Domênica quando souber onde e com quem o filho está. Prudêncio chega por trás e surpreende Nicole. Ela comenta o susto que levou com o touro e diz que foi Maxi quem salvou a vida dela. Prudêncio pergunta como ele está e Nicole responde que está se recuperando. Prudêncio diz que não gosta dele, mas que terá que agradecer por ter salvado o que ele mais ama na vida. Em seguida, se ajoelha e pede que Nicole seja esposa dele. Os dois se abraçam. Pilar vai até André, o abraça e diz que está com muito medo de que Chiara esteja mentindo para todos, principalmente para Domênica. Afirma que Chiara continua apaixonada por Luiz Fernando e que está tentando ficar com ele. No velório eterno de Cosme, a fofoqueira reza pela alma dele. Fabiana agradece a presença de todos e convida as pessoas a se despedirem do marido, dizendo que, como todo ser humano, ele cometeu erros, mas sempre quis o melhor para Santa Teresa. O caixão é retirado e Genaro comenta com Fabiana que foi uma boa ideia cremar,
Lu rapidamente. Nesse momento, Domênica chega ao local do velório. André comenta com Pilar que teme o que pode acontecer entre Chiara e Domênica. Pilar diz que também está assustada com o fato de Chiara estar escondendo suas verdadeiras intenções e, enquanto mente, ainda estar se aliando a Mercedes para se aproximar de Luiz Fernando. André lamenta essa conclusão. Pilar ainda diz que suspeita que Chiara tenha colocado outro homem na cama dela, alguém que não é Luiz Fernando. André afirma que Chiara precisa de terapia e tenta ir falar com ela, mas Pilar o impede, dizendo que precisa observar mais antes de confrontá-la. Nicole chega perguntando se Domênica ficará para o jantar, e ela confirma. Nicole então diz que vai atender Maxi, e Pilar não entende. Nicole explica que ele salvou a vida dela. Domênica lamenta o sofrimento de Fabiana. Fabiana pede desculpas a Domênica pelo que Cosme fez. Domênica pede desculpas a Genaro e diz que ele pode voltar a trabalhar na abandonada caso o orgulho dele permita. Genaro responde que está ressentido com ela. Pilar agradece a Maxi por ter salvado a vida de Nicole e o ajuda com os ferimentos. Maxi comenta, com ironia, que ainda não conseguiram se livrar dele e Pilar o repreende, dizendo que ninguém daquela família quer que ele morra, apenas que se afaste de Domênica. Genaro diz a Domênica que pode voltar, mas não nas mesmas condições. Ela responde que se for por um salário maior, ele sabe que não pode pagar. Ao sair, Genaro vai atrás dela e afirma que aceita voltar, dizendo que só quer a confiança dela e ser sua mão direita. Domênica concorda, e os dois fecham o acordo. Maxi comenta com Mercedes que recentemente perdeu um colar maia que o protegia. Pilar se lembra de que encontrou esse colar na cama de Chiara e sai dizendo que precisa resolver algo urgente. Pilar se despede de André, lamentando não poder ficar para o jantar. André vai até Maxi perguntar o que aconteceu com Pilar, e ele diz que não sabe, e que já está de saída. André pede que ele não vá, dizendo que quem decide isso é Domênica. Domênica vai até Luiz Fernando no centro social para levar algumas coisas dele. Luiz pergunta se ela encontrou Mercedes, e ela responde que sim, que não foi nada amigável como sempre, mas que serviu para deixar claro que não precisa de um homem que vive à sombra da mãe. Luiz tenta se desculpar, mas Domênica diz que, se ele está se afastando de Mercedes por causa dela, está perdendo tempo. Luiz comenta que está morando no centro social, e Domênica diz que é o mesmo lugar onde Chiara vive. Branca confessa a Ernesto que se sente responsável por tudo o que aconteceu com Cosme. Ela admite que, se descobriram os crimes dele, foi por culpa dela, pois entregou a Roberto o título de propriedade original da fazenda de Domênica. Domênica diz a Luiz Fernando que ele aceitou ficar no centro social, mesmo sabendo que Chiara ainda tem interesse nele. Luiz responde que isso é passado, pede que ela tente entendê-lo e pede desculpas pelos erros. Domênica relembra todas as vezes em que ele a acusou de coisas horríveis, inclusive de ter matado o próprio filho dele. Luiz começa a chorar e lamenta tudo o que fez. Domênica responde que lamenta ainda mais por não querer tentar novamente nenhuma relação com ele. Luiz Fernando se retira e Domênica fica chorando. Nesse momento, Chiara chega. Domênica pergunta por que ela convidou Luiz Fernando para morar ali. Chiara responde que ele saiu da casa dele e afirma que Domênica não deveria mais se importar, já que não o quer. Em seguida, deixa claro que ela quer Luiz Fernando e que vai lutar por ele, pois nunca deixou de amá-lo.